Irmãos, graça e paz a todos. Vamos tirar uma dúvida, tentar tirar essa dúvida definitiva aqui, que tem muita gente que está preso nessa questão do salvamento por obras, né? Veja o que está escrito em Efésios: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, aqui fica claro que as obras que a gente faz, elas não serão computadas para a salvação, porque senão vira uma competitividade, falar eu fiz mais obra, eu fiz menos obra, ou eu que consegui me salvar, eu que fiz a maior parte da salvação, eu mereço isso, eu mereço aquilo. Então, instituiu-se que o único suficiente Salvador foi Jesus Cristo. Nenhum homem teve condição de se salvar por si só. Até aqui é compreensível. O grande problema das igrejas é que tem essa parte aqui que Tiago, ele fala: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ora, o que é dito é que a fé improdutiva, não operante, não pode salvar, pois não é genuína, não agrada a Deus. Só que, existe uma maneira da gente raciocinar que é muito simples. A Bíblia, ela não pode se contrariar, senão não tem lógica, né? Então, aqui é um dito de Efésios bem claro, porque ele não é interpretativo. O Tiago, ele disse duas coisas de cunho interpretativo, ou seja, isso era característica do Tiago, de dizer as coisas de difícil compreensão. Teve uma outra vez que ele disse que existe um pecado que depois que você, enquanto ele está na mente, ele é uma coisa, depois que você consuma ele, né, ele produz em você a morte, né? Ele gera em você a morte. Ou seja, teve dois momentos em que o Tiago demonstrou que, para entender as suas falas, era necessário que você entendesse o contexto que ele tivesse falando, né? Então eu vou explicar essa parte aqui, que existe o contexto. Quando o Tiago diz que a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesma, ele está dando um exemplo, né? Ele fala: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Quando ele fala assim também, ele está dizendo referente a uma coisa que ele disse lá atrás, como por exemplo, olha, do mesmo modo que para você ganhar um carro, por exemplo, né, você precisa trabalhar, assim também a fé, se não tiver obras, é morta. Essa obra que ele está falando não tem nada a ver com obra material. Aqui ele já está falando do cunho espiritual. Por quê? Porque no cunho espiritual você precisa ter a obra espiritual. A obra espiritual qual que é? A obra de Cristo. Se você não tiver a obra de Cristo, que não é a sua suficiência, mas a de Cristo, se você não tiver a obra dele, você está por sua conta em risco. Por sua conta em risco. Então, a fé genuína qual que é? Para alcançar a graça, você tem que confessar Jesus, né, como seu único e suficiente Salvador, crer nele, né, e proclamar essa salvação, entendendo, né, acreditando que ele é o único e suficiente Salvador e que ele pode te salvar, né, e suplicar essa salvação para Jesus, né, agradecer essa salvação, tudo que ele fez por você, né, e viver segundo essa fé. Quando você passa a viver segundo essa fé, você recebe uma restituição daquela imagem
e semelhança de Deus que você tinha perdido antigamente, né? Por causa da depravação do homem, a queda e depravação do homem, o homem perdeu, se distanciou dessa condição divinizante que Deus tinha dado para o homem num primeiro momento, né? Então Jesus, ele te dá de volta essa condição, e a partir do momento que você vive nessa graça, né? Você consegue, através da fé, que é a fé em Cristo, né? Deixa eu colocar aqui, que é a fé em Cristo, ter obras, mas obras espirituais, ou seja, você pode acompanhar os parâmetros, as coisas espirituais que vão acontecendo no mundo. Então essas obras espirituais são os movimentos espirituais que vão acontecendo no mundo. Não significa que você precisa se tornar santo, né, ou se preocupar com isso, né? Não significa que você precisa fazer um voto de pobreza, né? Um voto de pobreza. Mas Jesus falava, larga tudo e me segue. Quando Jesus falava, larga tudo e me segue, ele estava colocando em xeque se aquele homem que guardava os mandamentos, ele estava acreditando nele. Por quê? Porque guardando os mandamentos, ele falou assim, Senhor, eu guardo os mandamentos, eu faço tudo certinho, o que eu preciso para me salvar, né? Para me certificar melhor? Aí Jesus falou, larga tudo que você tem e me segue, porque o que de fato vai te salvar, vai ser isso, né? Se você se garantir nos mandamentos, tudo bem, mas é praticamente impossível que por intermédio dos mandamentos você se garanta. Então perceba que aqui existe um engano na maior parte das igrejas, porque as igrejas, elas estão, além delas pregarem, né, que os fiéis eles têm que ter obras. Os fiéis, eles são aprisionados nessas obras. Eles são aprisionados nessas obras. E o que acontece? O fiel, ele fica num looping de zigue-zague, né? Achando que ele tem que servir a Deus corretamente, quando ele não serve, que ele tem que fazer uma confissão novamente. Ou seja, eles crucificam Jesus de novo, tá? Eles crucificam Jesus novamente. Eles ficam nesse looping, crucificando Jesus constantemente. A crucificação, ela é uma vez só. A obra, ela foi feita e a dívida foi paga. Então essa constância de você ficar se achando culpado, achando que você não está dentro da lei, achando que você não tem a condição, né? Isso torna um looping para você. Ou seja, você fica debaixo de uma lei onde essa lei, ela não tem o poder de te salvar. Ela até tem, mas se você conseguir seguir, ela arrisca. Como esse jugo, ele é muito pesado e praticamente ninguém conseguiu, então Jesus veio e nos salvou. Então quando ele diz, eu não vim para abolir a lei, eu não vim para acabar com a lei está aí. Só que é o seguinte, o jugo da lei, ele é pesado. Então se a minha intenção fosse para abolir, né, eu chegasse para exterminar, eu perderia o foco da salvação. Eu ia ter que reescrever novas leis. Então eu fiz o seguinte, eu salvei, então pela fé, né? Agora, como está escrito lá em Hebreus, pela fé, eu escrevo essas leis no coração de cada um. É muito mais fácil. Então vai ter pessoa que ela gosta de saia e ela se sente bem, e o Espírito Santo de Deus, ele vai prover esse conforto, esse sentimento. Se ele contender dentro da pessoa, significa que ele está querendo que a pessoa se lapide para uma obra que tem para fazer com ela lá na frente, para alguma coisa que de repente a pessoa vai ser usada como instrumento nas mãos de Deus e tal. Mas todavia não é uma
não é uma regra, não é uma via de regra, entendeu? Não é uma coisa que você fala assim, ó, todo mundo tem que seguir esse padrão. Também não existe aqui um padrão, né? Um padrão universal de desenvolvimento cristão, né? O que existe é a fé genuína, né? Você acredita em Deus, em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a fé genuína. E depois disso você tem as obras, mas são as obras espirituais, tá? Não são obras materiais. Ah, mas aí eu tô dizendo que a pessoa pode ficar pecando. Ninguém tá dizendo isso, tá? Ninguém mais vai viver para o pecado. A gente não considera mais o pecado. Assim como Jesus não considerou a lei. Ele não veio abolir a lei. Por quê? Porque ele veio pagar uma conta, pagar uma dívida. Agora ele vem, paga uma dívida pra gente, a gente é salvo por essa dívida e a gente vai falar, olha, tudo bem, a gente é salvo, foi salvo pela dívida, mas a gente prefere ficar aqui debaixo da lei. Isso não tem o menor cabimento, não tem o menor sentido. Então, não é que você pode viver uma vida de libertinagem. Não tem nada a ver isso. Significa que, a partir do momento que você crê e você vive uma vida espiritual, as regras, elas são espirituais, tá? As regras, elas não são materiais. Elas são espirituais. Então quem vai julgar vai ser Jesus. É Ele que já vai te julgando dentro da sua fé. Você não vai ter o jugo pesado mais da lei e nem um sacerdote da lei para ficar te julgando. Não adianta você intitular um sacerdote dentro da igreja e falar assim, ó, o pastor, o ancião, o diácono, essas pessoas são os meus sacerdotes. Seu sacerdote é Cristo, tá? Seu sacerdote é Cristo. Então ele mesmo prometeu o Consolador. Depois que você aceitar a salvação genuína, ele te envia o Consolador, tá? Ele enviou o Consolador para você, você vai ter aquilo que a gente chama de comunicação com o Consolador. Ele vai comunicar dentro do seu coração as regras que essa comunicação, essa inter-relação que você tem com ele vão ser aplicadas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Uma pessoa, ela está presa, né? Ela está presa dentro de uma condição onde ela é forçada. Por exemplo, você é soldado de uma pessoa autoritária. Então, se você não fizer, aquela pessoa autoritária vai te executar. Você nasceu naquela condição pecaminosa. Você faz coisas que prejudicam outras pessoas porque você tem pessoas autoritárias acima de você. Só que você vai lá e crê em Jesus, né? Você creu em Jesus Cristo e se salvou. A princípio, você pode entender que você vai salvar as pessoas que estão ali dentro, vai continuar vivendo ali dentro daquela condição e pregar o evangelho ali dentro. Ou você pode enfrentar o sistema, né? Você enfrenta o sistema e fala, ó, eu não aceito mais viver nessas condições porque eu tenho Cristo no meu coração. E logicamente que aqueles superiores que não acreditarem em você, eles vão te executar, vamos dizer assim, né? Vão executar a lei em cima de você, porque eles não são crentes em Cristo, né? Eles te executam. Então você sempre vai ter dois caminhos, que nem aquela pessoa que vivia no pecado, num sistema de pecado, né? Ela vivia com o marido, né? E esse marido é o único sustento dela. Só que esse marido, ele está em pecado porque ele tem outra mulher, digamos. A mulher tinha essa ciência, só que é o único sustento dela. Ela vai ter duas opções. Ela pode desfazer isso a partir do momento que ela acreditou em Cristo, né?
ela vive uma nova vida, fala assim, eu não aceito mais essa condição, e pede ajuda para Cristo para superar essa nova vida dela. Ou o que ela vai fazer? Ela vai continuar, tá? Continuar nessa condição, só que ela vai pregar para o amante dela. Então, tanto se ela pregar para o amante, quanto se ela sair dessa condição, a condição é a mesma, ela vai escolher o caminho. Isso vai depender da obra que o Espírito Santo quer fazer, entendeu? Então não adianta uma pessoa chegar na igreja e falar assim, olha, você acreditou em Jesus, só que você continua com o seu amante lá. Quem está falando a regra para a pessoa é Deus, tá? Quem está dando a regra no coração da pessoa é Deus, tá? Você acha que a pessoa, que o Espírito Santo está dentro dela, dizendo para ela, olha, não toma refrigerante, tá? O Espírito Santo disse assim, por exemplo, não toma refrigerante, tá? Porque você tem diabetes, digamos, né? Aí a pessoa está sentindo o Espírito Santo lá, você acha que ela vai tomar? O Espírito Santo, ele fala assim, olha, não volta para o mundo das drogas. Você acha que a pessoa, ouvindo a voz do Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus, de Cristo, você acha que ela, ouvindo a voz do Espírito Santo, ela vai voltar? Não, o Espírito Santo vai fazer uma obra espiritual na vida da pessoa, entendeu? Só que isso daqui não é a gente que controla, não é eu que vou dizer assim, você está vivendo a vida do jeito que você quer, você tem que viver de acordo com a igreja. Não tem nada a ver. Você vai viver para, vou colocar aqui, ó, você vai viver para o Espírito Santo, tá? Espírito Santo. Você não vai viver para a igreja, tá bom? Você é a igreja, tá? Então, se o Espírito Santo falar, você é um vaso na minha mão, por intermédio de você, você vai continuar trabalhando dentro daquele cabaré, eu vou fazer um milagre lá dentro, vou mostrar o meu poder na sua vida. Irmãos, cada pessoa vai ter uma obra, cada pessoa vai ter um estilo. É claro que essa pessoa, né, vamos supor que você trabalha dentro de um cabaré, né, e você acreditou em Cristo. Você trabalha lá dentro de um cabaré, né? Aí você acreditou, se converteu. O converter não tem nada a ver com você sair do cabaré e ir para a igreja. Tem nada a ver. Tá? O converter é você acreditar em Cristo. Você acreditou, se salvou. Jesus pagou o seu pecado, pagou sua dívida. A obra espiritual você vai acompanhando, você vai começar a perceber espiritualmente que as pessoas ali dentro daquele cabaré, elas não têm Cristo no coração delas, tá? E o porquê que elas estão naquela condição. Então você vai criar olhos espirituais, né? Olhos espirituais. Minha letra tá igual de médico aqui, mas acho que dá pra... Se a gente consegue entender a letra do médico, né? É porque é muito difícil escrever por aqui. Mas você vai começar a ter olhos espirituais para enxergar que as pessoas, o porquê que o movimento do mundo, o movimento mundano é desse jeito, né? O porquê que as pessoas ficam bitoladas, o porquê que as pessoas ficam tristes, ficam com depressão, o porquê que elas ficam doentes, o porquê que elas ficam aprisionadas, porque elas estão debaixo do pecado, da condição da depravação do homem. Então é muito fácil essas pessoas elas se perderem, e o resultado da depravação é os mais catastróficos, né? A pessoa ela não vai ver, por exemplo, a velhice todos nós veremos, né? Mas ela não vai conseguir enxergar coisas extraordinárias à frente dela, porque esse mundo espiritual ele é tapado da visão dela, né? Agora, quando você acredita em Jesus, quando você recebe a graça de Cristo, né, e o perdão dos seus pecados, você passa a ter uma visão espiritual, tá? A visão espiritual ela não é compreensão, ela é
uma conversão, tá? Tem gente que fala assim, a visão espiritual é a compreensão de que essa igreja aqui é a certa. Isso se chama compreensão, tá? Se você está compreendendo uma liturgia, tá? Compreensão de liturgia não é conversão, tá bom? Compreensão de liturgia é a mesma coisa, você acabou de compreender a matemática, aí você fala, agora eu entendo esse exercício, eu sei como é que faz. E você se sente bem com isso, mas isso não é conversão, tá? A conversão, você passa a compreender e ganhar a visão da depravação do homem, do porquê que o homem não está salvo e o que o homem tem que fazer para se salvar. Por isso que Jesus falou, ide, tá? Ide, ele falou, ide, pregai o evangelho. Ide, pregai. Pregai o evangelho. Pregar o evangelho não é ir e ensinar a sua compreensão, tá? Eu compreendi que essa igreja aqui é correta, então eu vou lá e chamo as pessoas para a igreja. Isso daí não é pregar o evangelho. Ide pregar o evangelho de Cristo é você ir e ensinar para as pessoas o porquê que elas têm que acreditar em Jesus para elas saírem da condição de depravação humana, tá? De depravação humana. Se não importa a igreja que você estiver, a depravação vai te acompanhar. Você pode estar lá dentro, tem depravação lá dentro. Você pode ser chamado para um ministério de pastor, você vai chegar lá dentro da igreja e você vai se corromper, você vai se depravar, porque você está levando a depravação consigo mesmo, tá? Então o Tiago aqui, ele estava dizendo, assim também a fé, se ela não tiver obras, só que essas obras que ele está falando são obras espirituais. Olha aqui, ó. Se ela não tiver as obras espirituais, ela é morta em si mesma. Não vai adiantar você falar, eu tenho fé em Cristo, tá? Só que você não acredita nele como seu único e suficiente Salvador. Então a obra que ele fez por você, a obra, em você ela é morta, porque ela não está funcionando. Ela não funciona em você. Por que ela não funciona? Porque você na verdade não creu. Você só acreditou em si mesmo. Você só acreditou em si mesmo. Quando você acredita em si, você fica o quê? Debaixo da lei. Você fica debaixo da lei. Tá? Então tem pessoas que elas falam assim, eu só vou batizar quando eu não tiver mais condições, quando eu não puder mais pecar, porque senão eu vou batizar e vou pecar. Aí a pessoa fica esperando a vida inteira, né? Aí ela fala assim, agora que eu resolvi a minha situação aqui do pecado, agora eu vou lá e vou batizar. Isso significa que você está acreditando na obra material. A fé em Jesus é independente da situação que você está. Você acredita que independente da situação que você esteja, você já é uma pessoa depravada, por causa do pecado original de Adão, né? E você precisa imediatamente de Cristo, tá? Entendendo isso, imediatamente Jesus vem ao seu encontro e te salva, tá? Não importando a condição que você esteja. Mas eu estou numa condição de adultério. Não interessa. Você acreditou, a sua essência clamou, suplicou o nome de Cristo, tá? E você acreditou na obra de Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele veio ao seu encontro e te selou, tá? Isso daqui se chama selamento. Ele selou você com essa promessa da vida eterna. Por quê? Porque a promessa é para aqueles que creem, não é para aqueles que têm obra. Então, a partir do momento que ele te selou, o que você vai fazer da sua vida aqui, se você vai ter capacidade ou condição, isso daqui não interessa, tá? Isso daqui é súplica que você tem que fazer para ele, para conseguir suportar esse mundo. São súplicas,
A partir desse momento você vai suplicar constantemente, entrar em contato com Ele constantemente. Você pode até se consagrar, só que ainda você não recebeu o corpo incorruptível, então você ainda está submerso no pecado. E se Adão, por causa de uma árvore, tá? Uma fruta, né, na verdade, ele pecou, imagina você que está submerso em uma multidão de coisas, tá? Então não se culpe pelo seu pecado, porque você está submerso a uma multidão. Jesus, ele sabe que Adão não suportou nem um aconselhamento de não pegar uma fruta. Isso ficou claro para Deus, tá? Então aqui, submerso a um monte de tentações, você não vai ter condições. Então você sempre vai ser um pecador, tá? Ó, você sempre será um pecador. Um pecador. Ó, para você manter a condição de salvação, você precisa continuar crendo em Jesus, tá? Então o que faz você perder a salvação é uma apostasia, que significa negar Jesus, não a igreja, tá? Quando você nega Jesus, você está apostatando da fé. Apostasia. Ok? Galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos sobre isso, é só vocês deixarem seus comentários, tá? Ajudem a propagar, compartilhem, se inscrevam no canal. Um forte abraço, graça e paz a todos.